Meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos, capítulo 3, verso 12. Atos 3, verso 12. Atos 3, verso 12. O Roberto está pedindo para que a gente leia a partir do 11, então vamos ler a partir do 11. Então... Versículo 11. Enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo, perplexo, correu para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo: Israelitas, por que vocês estão admirados com isto? Ou por que estão olhando com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando ele já havia decidido soltá-lo. Vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. E agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as suas autoridades o fizeram, mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de sofrer. Portanto, arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que na presença do Senhor venha um tempo de refrigério e que Ele envie o Cristo que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Porque Moisés disse: o Senhor Deus fará com que no meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. A esse vocês ouvirão em tudo o que ele disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será exterminado no meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos que falaram depois dele, também anunciaram estes dias. Vocês são os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os pais de vocês, dizendo a Abraão: na sua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Tendo Deus ressuscitado seu servo, enviou-o primeiramente a vocês para abençoá-los, no sentido de que cada um abandone as suas maldades. Senhor, esse é o texto, Pai amado, que nós estamos neste momento expondo. Mas eu te oro, Pai amado, para que o teu Espírito, com a total liberdade, possa fluir em nós e nós possamos entender as verdades do Senhor nesta tua palavra. Pai amado, que apesar de mim, o Senhor fale esta noite, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar. Irmãos, precisamos fazer uma breve recapitulação para a gente poder iniciar a exposição do texto. E lá no capítulo 1, Jesus fala com esse povo, os apóstolos e os 120, e sobe. No mesmo capítulo 1, Pedro se levanta e prega para aquele povo dizendo: gente, é bíblico que a gente levante o 12º, e aí elegeram Matias. No capítulo 2, o Espírito Santo desce, temos o dia de Pentecostes, e ali a igreja é formada. No capítulo 3, Pedro agora vai em direção, Pedro e João vão em direção ao templo para orar. Chegando lá, eles efetuam esse milagre que a gente viu na semana passada, que era um coxo começar a andar. E aí agora estamos aqui. E eu quero que vocês vejam que Lucas está mostrando quais são os princípios da fé.
qual é os fundamentos da nossa fé. E hoje a nossa pregação, eu espero que seja interessante, vai ser um pouco observando como Pedro entendeu como deve ser o formato de uma pregação. Como é que nós devemos pregar? Eu e você sabemos, eu sei que você sabe disso, que todo crente precisa pregar a palavra. Você sabe disso, amém? Glória a Deus, glória a Deus. A pergunta é, como nós devemos pregar a palavra? E aí, a primeira coisa que é claro nas pregações de Pedro é que sempre ele está cheio da Bíblia. Sempre ele está citando o texto bíblico. Sempre ele vai informar o que ele quer informar, baseado na Bíblia. Pedro não abre a boca para dizer o que ele acha. Ah, eu vivi com Jesus, então eu sei. Ah, na minha experiência é assim. Não. Pedro sempre ele vai colocar, porque está escrito. Porque está escrito. Meus irmãos, esse é o primeiro convite que eu faço para vocês. Por favor, estejam cheios da palavra. Pedro, ele demonstra que ele está cheio da palavra. Aqui a gente não está falando agora, a gente não está falando de Paulo. Paulo é uma pessoa que estudou, cresceu para ser fariseu. Pedro não, Pedro é um pescador. Provavelmente não tinha nem acesso ao local onde as pessoas discutiam a Bíblia. Pedro era uma pessoa que ele não, provavelmente nem sabia ler, ou a leitura dele era muito fraca. Mas aí passou 3 anos com Jesus, aprendendo sobre Jesus. Mas quando vai falar de Jesus, ele não fala de experiências. Quando Pedro vai falar de Jesus, ele não fala, na minha vida é assim, eu andei com ele e sei. Não, Pedro vai falar aqui nas pregações do livro de Atos, como está escrito. Irmãos, nós sofremos no Brasil, que a nossa irmandade, ela não dá tanto valor a ler a palavra de Deus. No dia 31 de outubro nós comemoramos a Reforma Protestante, e lá na Reforma Protestante, uma das coisas que os reformadores quiseram e fizeram foi traduzir a Bíblia para a língua do povo, para que aquele povo pudesse ler a Bíblia com seus próprios olhos, interpretar com sua própria mente. E aí agora todo mundo tem uma Bíblia em casa. Vocês não sabem quantas pessoas morreram ao longo da história para que hoje você pudesse simplesmente pegar uma Bíblia e conseguir ler. Quantas pessoas vivem em função de interpretar a Bíblia para que os nossos irmãos em lugares distantes possam ler. E Pedro está dando uma aula para nós. Eu e você fomos chamados para pregar a palavra. E para você pregar a palavra, você precisa ser cheio dela. Irmãos, Pedro, vão ter outro discurso de Pedro e depois outros discursos de Paulo, mas o que chama a atenção é que Pedro, sendo um homem incauto, sendo um homem indouto, quando ele vai pregar, ele vai basear o seu discurso todo na palavra de Deus. Irmãos, às vezes eu e você estamos conversando e gastamos tanto tempo falando coisas, falando besteiras, quando a gente poderia estar nos aprofundando cada vez mais nos textos bíblicos, conversando sobre a Bíblia, perguntando, será que eu entendi direito? Será que a pessoa entendeu certo? Rapaz, vamos aqui no texto, vamos gastar tempo aqui lendo esse texto. Olha, Galdino, muito normal isso acontecer. Olha, Galdino, eu discordo da maneira que você lê esse texto. Aí eu falo, não, mas esse texto está escrito assim. Não, é aquele texto lá. Não, e esse texto? Esse deve ser o normal da igreja. Irmãos, isso não deve ser só para a liderança, isso deve ser para cada um de nós, porque quando Deus te colocar em um lugar, você precisa estar cheio da palavra. No versículo 12, quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo, israelitas, por que vocês estão admirados com isso? Ou por que estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó
Deus dos nossos pais glorificou o servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando ele já havia decidido soltá-lo. Irmãos, vamos imaginar a cena. Até então, todo mundo que efetuava a cura naquela época tinha-se a tendência de adorar. Então, se alguém efetuava a cura, com certeza aquela pessoa é uma divindade, então vamos adorar eles. Jesus curou. Jesus é uma divindade na terra. Jesus curou e Jesus é uma divindade na terra. Então, quando as pessoas adoravam a Jesus, eles estavam acostumados, não os judeus, mas aquela região, estavam acostumados a adorar quem faz milagres. Quando Jesus vem para a terra e os judeus que aceitam Jesus adoram a Jesus. Então, pense comigo, naquela época, quem fazia sinais e prodígios, ele se intitulava como uma divindade. Jesus veio, fez sinais e prodígios e se intitulou como divindade. Agora Pedro e João começam a fazer sinais e prodígios. Então o que é que as pessoas esperam? Que eles dois sejam divindades. E aí Pedro e João falam: calma, meus irmãos. Agora mudou totalmente a maneira que a gente vê os milagres acontecendo. Mudou totalmente a autoridade na qual esses milagres acontecem. Então Pedro agora vai colocar a pedra fundamental de toda a pregação. E hoje eu quero te convidar a lembrar e a viver que nós cristãos somos convidados a pregar a palavra. Lá em 1 Timóteo, Paulo fala... Lá em 2 Timóteo, Paulo fala a Timóteo pregar em tempo e em fora de tempo. Então todos nós precisamos estar prontos para pregar. E aqui, para iniciar a pregação, Pedro fala: existe uma pedra angular, existe algo principal. Não é sobre João, não é sobre Pedro, não é sobre esse coxo que agora anda, é sobre o servo que vocês rejeitaram. Irmãos, quando Pedro coloca a pedra angular, agora as coisas vão começar a desenrolar na pregação. Agora as coisas vão começar a desenrolar. Mas vocês vão perceber, e eu quero que vocês sempre estejam com isso no coração de vocês, que depois que Jesus é posto, ou seja, depois que a gente começa a pregar de Jesus, uma promessa vai estar sobre mim e sobre você, que o Espírito Santo vos fará lembrar de todas as coisas. Por que eu estou dizendo isso? Porque Pedro, ele não está inventando coisa da cabeça dele. Pedro, ele não está tentando falar para aquele povo o que ele acha. Pedro está trazendo a verdade principal, que olhe, vocês e eu, ele vai trabalhar mais isso, só temos salvação porque este homem morreu. E aí, meus irmãos, Pedro, como um pregador apostólico, ele simplesmente fala assim, ó, eu vou ler de novo porque no versículo 13: o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. Meus irmãos, hoje é uma pena que isso aconteça, é uma pena, mas hoje a gente acostumou a pregações que não nos colocam como culpados. A gente acostumou a pregações que não nos colocam como culpados. E sabe o que acontece? Eu estava conversando com a pessoa essa semana e parece que é assim, ó, cristãos maduros conseguem ouvir pregações onde você coloca ele como culpado. Cristãos maduros conseguem ouvir, mas cristãos imaturos não conseguem ouvir. Meus irmãos, aqui o povo não era nem cristão. Aqui o povo não era nem cristão. Então, quando se coloca umas florezinhas na pregação da palavra, não é o perfil apostólico, porque Pedro, ele não fala assim, ó, alguns de vocês. Pedro não fala assim, ó, vocês sabem o que aconteceu. Pedro, ele é enfático em dizer, vocês mataram. E eu e você, muitas vezes, quando queremos pregar para algum amigo, algum irmão, algum primo, a gente sabe que ele está errado, mas a gente fica tentando não ofendê-lo. Pô, Galdino, se eu ofender ele, aí depois ele espana, e aí se ele espanar eu não vou ter mais oportunidade. Eu sei que a gente faz isso, eu também faço isso. É uma pena,
mas quando você vai ler as pregações de Pedro em Atos, ele é muito claro dizendo: vocês mataram. E eu e você precisamos começar a nos olhar, irmãos, neste lugar, no lugar de: será que eu estou conseguindo ouvir a palavra de Deus para mim, e ao invés de receber eu estou ficando chateado? Será que ao invés de eu olhar a verdade vindo ao meu coração e tentar mudar essa verdade que dá dentro de mim, eu me chateio? Porque o que Pedro está dizendo, Pedro não está falando assim, ó, alguns de vocês, Pedro não está gloriando, e Pedro está olhando para aquele povo e falar assim: ó, rapaz, esse milagre está sendo feito pelo nome de quem vocês mataram. E eu e você, muitas vezes, quando nos é apontado o nosso erro através de uma pregação, ao invés de maneira sábia a gente fazer: poxa, é verdade, eu estou errado, rapaz, eu não gostaria de ouvir isso não, mas eu estou errado, eu tenho que mudar. A gente faz o quê? Mas não devia falar assim, né? Mas tem jeito de falar. Não, mas se ficar falando assim, o pessoal não vai querer ouvir. Entendo, mas não é o padrão apostólico. Irmãos, eu queria dar uma pausa na pregação e eu quero mostrar a vocês que ali no julgamento de Pilatos, onde o sinédrio se levanta para crucificar Jesus, acontece uma coisa interessantíssima. Por Pilatos, Jesus não morria. Então, quem foi que matou Jesus? Foi os judeus. Ali tem uma coisa muito interessante para mim e para você. Para mim e para você, ele tem uma coisa muito interessante. Estava ali julgando Jesus a religião e o mundo. Pilatos representando o imperador César, que representa o mundo, e o sinédrio, que representa os judeus, que representa a religião. Quando os dois se juntam para matar Jesus, Pilatos e o sinédrio, Pilatos ele está disposto a não matar Jesus, mas os religiosos, eles estão dispostos a matar Jesus. Irmãos, é muito mais danoso para uma fé o religioso mal orientado do que o mundo. É muito pior para uma igreja alguém que se acha crente, alguém que acha que está na fé, do que o mundano. Porque o mundano ele olha para si e vai falar: rapaz, esse Jesus é bom mesmo, eu que estou errado. Só que o religioso, que já entendeu a palavra, que ninguém mais ensina nada a ele vai falar assim: não, do meu jeito é assim, e Jesus que tem que se enquadrar. E aí quando a gente prega para esse religioso, quando vocês pregam para um religioso desse, ele nunca vai dizer que está errado, ele vai achar versículos bíblicos para tudo. E ali estava Jesus, entre o mundo e a religião. E o mundo, representado por Pilatos, fala: olhe, por mim não matava, mas já que vocês querem matar, eu lavo as minhas mãos. E aí vem Jesus com o poder do evangelho, tentando resgatar a mim e a você de todas essas regrinhas da religião. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso. E aí nessas regrinhas tem um monte de gente sofrendo, mas é o que a gente fala: temos que seguir as regras. Nessa questão de regrinhas, deixa eu fechar aqui que alguém, não sei se foi o vento, se foi alguma criança, acho que foi o vento. E aí nessas regrinhas da religião, aí ao invés de eu ensinar o evangelho, é o vento, viu meu povo? Ao invés de eu ensinar o evangelho, ao invés de eu ir para a palavra e apenas para a palavra, a gente fica falando assim, ó: não, mas você tem que entender que assim não dá. Mas aqui a gente tem que fazer dessa maneira. Se não falar desse jeito, não vai cativar. Galdino, tem que fazer dessa maneira, porque se não fazer dessa maneira, aí você pergunta: mas cadê o texto? Não, Galdino, é por causa do povo. Não, Galdino, é porque senão o povo não vai entender. E aí o que eu quero dizer para vocês é: por favor, meus irmãos e minhas irmãs, por favor, meus irmãos e minhas irmãs, voltemos ao evangelho. E aqui a pedra angular do evangelho é Jesus Cristo.
eu e você precisamos estar profundamente enraizados na palavra. Irmãos, você tem uma Bíblia na sua mão, para que você não fique de maneira nenhuma refém nem da religião, nem da religiosidade, nem dos religiosos. Você tem uma Bíblia na mão, para que por você, por conta própria, você saiba o que é o Evangelho. Então, no dia que Galdino chegar aqui e pregar uma loucura, porque eu estou suscetível a isso, estou suscetível a falar uma coisa que eu penso que é verdade, mas é mentira, sabe qual deve ser seu filtro? A própria palavra. E eu estou dizendo isso porque o que matou Jesus foram os religiosos. E só existe uma maneira de você vencer a religião, que é com a palavra de Deus. No versículo 14, eles falam, Pedro fala: vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, de que nós somos testemunhas. É interessante aqui que primeira coisa que Pedro faz, meus irmãos, primeira coisa que Pedro faz é colocar os pingos nos is. Olha o pingo no i que Pedro vai fazer. Lembre-se, vocês mataram ele. Aí, depois que esse pingo está colocado, ele não morreu de gripe não, viu? Ele não morreu atropelado não. Vocês mataram ele. É esse cara que vocês mataram. É esse cara que vocês mataram. Aí ele agora volta para Pedro. Nós somos testemunha. Toda vez que você lê a palavra testemunha no livro de Atos, o que está dizendo ali, a palavra que está ali é mártir. Nós somos mártir. E aí o que é que quer dizer isso, Galdino, em outras palavras? Que uma testemunha é uma pessoa que crê tão fielmente naquela verdade que ele morreria por aquilo. Uma testemunha é alguém que crê tão naquela verdade que ele morreria por aquilo. E aí esse texto é construído de uma maneira que parece ser irônica, que ele fala assim: olha, vocês mataram ele e nós morreríamos por ele. E eles irão morrer. Mas aqui o que está acontecendo é, o autor da vida tem dois grupos de pessoas: os que matam Jesus e os que morrem por Jesus. Ou você mata Jesus, ou você morre por Jesus. Então o que é mais fácil? Matar Jesus. E aí Pedro fala: mas está errado, porque nós estamos dispostos a morrer por Jesus. E aqui para mim é quando Pedro começa a tirar o peso da culpa para colocar a mensagem do Evangelho, que é a graça. Mas uma coisa que vocês precisam perceber é que graça sem culpa leva as pessoas para o inferno. Como assim graça sem culpa leva as pessoas para o inferno? Porque se você não souber que você não merece, se você não souber que você e eu somos pecadores, se você não entender que tudo que acontece na nossa vida de ruim tem dedo meu e tem dedo seu, você vai pensar que a graça de Deus é porque você é bom. A graça de Deus é porque não, mas é porque, Galdino, você tem que entender que eu oro, Galdino. Esse Galdino não entende que toda reunião de oração eu estou aqui. Galdino não entende que eu leio a Bíblia todos os dias. Galdino não entende que eu sou um homem justo. Esse Galdino fica falando que a gente é assim, culpado, mas ele tem que entender que eu sou um excelente marido. Eu sou um excelente pastor, eu sou um excelente missionário, eu sou um excelente... E aí, não tem espaço para graça. Então, meus irmãos, o padrão da pregação é: nós somos culpados. Se não fosse Jesus Cristo, cada um de nós aqui tinha um passaporte direto para a perdição. Enquanto eu e você não entender isso, quando alguém falar isso para você, sabe o que você vai fazer? Se defender. Não, você está errado. Errado não. Olhe como você fala comigo. Quando eu e você, enquanto a gente não entende que a culpa das coisas que acontecem na nossa vida é nossa,
Aí alguém vai te aconselhar, Galdino, mas não fala assim, olha, como é que você fala assim comigo, rapaz? Sou missionário da igreja, me respeite. Então, antes da graça chegar, precisa ter a culpa. Só que você não pode viver na culpa. Se você viver na culpa, também você não vai conseguir chegar ao céu. Porque Judas, quando ele entendeu que ele era culpado, ao invés dele receber a graça, ele vai e se mata. O que é interessante na Bíblia é que Deus faz questão de encerrar todo mundo no pecado. A Bíblia fala que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Irmãos, quem aqui vai ser ingênuo e vai levantar a mão e vai dizer assim, eu presto? Quem aqui vai ser ingênuo e vai levantar a mão e vai dizer assim, rapaz, olhando bem, até que eu sou um bom cidadão? Porque no final, a gente precisa entender que foi nós, nas pessoas dos judeus, que matamos Jesus. Mas, graças a Deus, não para aí. E aí, o Pedro vai começar a trabalhar a graça. Versículo 16. Pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que vocês estão vendo bem e conhecem. Sim, a fé que por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. O que Pedro está dizendo é, olhe, Jesus não é homem como você que é ressentido. Jesus não é homem como você que se alguém fizer mal contra você, o que é que você fala? Fez mal contra mim? Agora você vai ver o que é bom. Jesus não é homem como eu e você, que depois que alguém faz mal a nós, a nossa posição é, pronto, ele fez mal, agora eu tenho liberdade para fazer mal a ele. Jesus não é ressentido a ponto de, depois de ser assassinado por aqueles homens, falar assim, mas agora não tem mais acesso à divindade. Não, esse Jesus é diferente. Que Deus é esse que o anunciante dele, o pregador da palavra dele diz, vocês mataram ele, mas ele acaba de curar o seu povo. Glória a Deus. Vocês mataram ele, mas ele agora está fazendo bem a você. Então eu e você, quando estivermos cheios de culpa, o ideal não é a gente falar, ai meu Deus, o que será de mim? O ideal é olhar para a cruz e falar, graças a Deus, que esse Deus me ama, que se fosse pela minha culpa, eu me jogaria no campo de morte, mas porque Ele morreu na cruz, eu tenho acesso às promessas. Irmãos, por isso que a culpa é necessária, porque você precisa entender que sozinho você não consegue. Você só vai conseguir se você conhecer esse Jesus que está acabando de curar um povo que o matou. E aí no versículo 17, Pedro vai falar, e agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as suas autoridades o fizeram. É interessante que Pedro, ele saiu da culpa para a graça, como se tivesse numa escorregadeira, estava lá falando, depois do nada, vem aqui, não quero que vocês citem culpados não. É difícil ouvir, né, que a gente é fraco, eu sei. É difícil ouvir que a gente é mentiroso, eu sei. É difícil ouvir que a gente tem um coração ruim, eu sei. Mas vem cá, meus irmãos. Observe que Pedro começa chamando esse povo de israelitas, ou seja, o povo que matou Jesus. Mas na hora de apresentar a graça, o que é que ele fala? Vem cá, meus irmãos. Eu tenho uma boa notícia para vocês. O que vocês cometeram foi na época da ignorância. E um bom judeu sabe que Deus não leva em consideração o pecado feito na ignorância. E aí agora, o peso da culpa se transforma no doce sabor da graça de Deus. Quando Pedro olha para esse povo e diz que tudo isso que aconteceu é apenas o que tinha que acontecer como cumprimento da palavra de Deus. No versículo 18 diz assim, mas Deus assim cumpriu
o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de sofrer. Ou seja, gente, vocês são culpados, vocês que mataram, mas calma, não precisa viver na culpa, porque tudo isso já estava determinado por Deus. Mesmo que vocês quisessem fazer diferente, vocês não conseguiam, isso tinha que acontecer. Pronto, agora que aconteceu, o que é que eu e você precisamos fazer? O que é que esses irmãos israelitas precisam fazer? Versículo 19: portanto, oh glória, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados. Meus irmãos, essa é a mensagem. Irmãos, essa vai ser a mensagem que você vai ler em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João, em Atos, porque a história da igreja é marcada por pessoas culpadas, que entenderam que foram amados enquanto ainda éramos pecadores, e assim amados como eram pecadores, nós nos arrependemos dos nossos pecados. É por isso que às vezes o pregador tem uma difícil missão de pregar contra o pecado, porque às vezes você não sabe que está pecando, às vezes eu não sei que eu estou pecando, e aí quando vem uma pregação, o que Deus quer é que vocês olhem, para que nós olhemos para os pecados que ainda temos, e pergunte: eu já me arrependi desse pecado? No grupo de crescimento tratamos sobre arrependimento, e eu falei que existem na Bíblia arrependimento de dois tipos. O primeiro arrependimento é o arrependimento para a fé, quando você se arrepende do seu pecado e a partir daí você agora é cristão, acabou, filho de Deus, todas as bênçãos estão sobre você. Mas existem os arrependimentos diários, que é quando você sabe que pecou, sabe que está pecando e precisa se arrepender daquilo, para que a sua vida cresça em santificação. Minhas irmãs e meus irmãos, nós precisamos saber quais são os nossos pecados. Aqui na capa da minha Bíblia, eu coloquei um post-it. Tem um post-it aqui. E aqui está escrito: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras e urgias. Essa é a lista de pecado no livro de Gálatas. E várias vezes eu vim aqui para essa lista e começo a me perguntar: qual desses aqui tem tentado tomar o meu coração? E por eu já me conhecer, sempre paro ali em 2 ou 3 coisas: na ira, na discórdia e na facção. Eu me conheço, então normalmente eu me iro fácil, eu entro em assunto de discordância muito fácil, e aquilo ali às vezes não me faz bem, e às vezes eu tomo lado. Facção é tomar lado, fico de partido. Vamos fazer um partido aqui com Mateus, a gente não fala com Michele não, viu? Vamos ficar aqui nós dois, Michele fica lá. Isso são os pecados que vêm a mim. E aí eu que sou, pelo menos tento ser cristão, eu preciso ficar me analisando. E será que eu estou dando vazão às minhas iras? Será que eu estou dando vazão a esse sentimento faccioso? Eu te convido a se perguntar se você tem se arrependido dos seus pecados. Meus irmãos, lembre-se, estamos falando sobre uma pregação de Pedro. E se essa é a pregação de Pedro, e quando você vai ler as próximas, é o mesmo formato. Qual é o formato da pregação? Vocês mataram Jesus, mas graças a Deus Ele não vai castigar vocês, se vocês se arrependerem dos seus pecados. Esse é o formato da pregação de Pedro. Então o que é que eu e você precisa saber? Será que eu estou me arrependendo dos meus pecados? Arrependimento quer dizer metanoia, ou seja, mudança de atitude. Então, se você ainda está fazendo uma coisa que vai nessa direção e descobriu que é pecaminoso, o que é que você precisa fazer? Mudar de atitude e parar de fazer aquilo. Nós estamos em construção, nós estamos em obra, e cada um de nós estamos em um momento da nossa caminhada. A única coisa que você não pode fazer é parar. Meus irmãos, não pare,
porque é através do arrependimento que a graça de Deus é derramada sobre nós. E aí, depois que a gente se arrepende, o versículo 20 explica o que vai acontecer: a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, que Ele envie o Cristo que já foi designado para vocês, a saber, Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, passar fome não é nada, passar sede não é nada, sua luz ser cortada não é nada, sua água ser cortada não é nada. Isso aí não é nada. A única coisa que você não pode passar desta vida para a próxima é sem receber esse refrigério. Então, às vezes nós estamos preocupados com tantas coisas, mas esse refrigério aqui nos falta. Quantas vezes eu e você estamos atribulados? Quantas vezes o problema parece maior do que Jesus? Quantas vezes eu e você olhamos para uma situação e nos perguntamos: como sairemos dessa situação? Uma coisa que eu quero deixar claro nesta noite é que não importa a situação, existe um refrigério disponível para todo aquele que crê. Eu e você temos esse refrigério disponível. É aquela paz que o mundo não entende. É aquela alegria que o mundo não entende. É quando está tudo dando errado e alguém olha para você e você fala assim: ó, vai tudo bem. As pessoas sabem que não está tudo bem. A gente tem vários relatos, mas eu escutei um relato aqui na nossa igreja de um líder que os filhos sofreram um acidente, e ele sofreu porque os filhos sofreram um acidente, e todo mundo que me conta esse relato é impactado com a vida desse homem, porque ele sempre falava: vai tudo bem. Eu não sei os detalhes dessa história porque eu escutei por alto, mas é essa paz, é essa alegria, é esse refrigério que está disponível para mim e para você. E aí Pedro vai dizer, para aquele povo, porque aqui agora lembre-se que ele está pregando para os judeus, a base de tudo que ele está falando. Então qual é a base de tudo que eu estou falando? Vamos para o versículo 21. A qual é necessário que o Senhor receba até os tempos da restauração de todas as coisas, que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Porque Moisés disse: o Senhor Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. A esse vocês ouvirão em tudo o que ele disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será exterminado no meio do povo. Pedro está citando aqui, agora está citando Deuteronômio 18, mas ele já citou também aqui Isaías 53, ele já citou as palavras de Jesus quando andava com ele, mas o que ele está fazendo é mostrando para aquele povo judeu, dizendo assim: ó, não pense que é palavra minha, não é Pedro que está ensinando isso a vocês, não é João que está ensinando isso a vocês, não é o pregador que está ensinando isso a vocês. Sabe quem está ensinando vocês? Aquele homem que nós estamos esperando desde antes de entrarmos na terra prometida. Lá em Deuteronômio 18, Moisés disse: levantará-se um homem e tudo que ele falar, escute. Aí Pedro está dizendo: esse homem foi Jesus. Ele veio, nós matamos, mas ele vive. Glória a Deus. Irmãos, o autor da vida vive. E muitas vezes nós esquecemos que o que é de importante temos, que é a habitação de Deus em nós. Irmãos, a pregação cristã, ela precisa ter esses pontos elementares. Quais são os pontos elementares da pregação cristã? Primeiro, ela precisa ser cheia da palavra de Deus. Então eu e você precisamos aprender a nos deleitar na palavra. Às vezes não vai ser tão simples para você se deleitar lendo Levítico. Talvez não vai ser tão simples para você se deleitar lendo 1 Crônicas, ali do capítulo 1 ao capítulo 10, onde tem um monte de genealogia. Às vezes não é normal, mas tem alguma coisa que você consegue se deleitar. É provável
que Pedro aqui, nesse período de tempo, estava se deleitando em Salmos, em Deuteronômio e em Isaías, porque as porções que ele cita sempre são Salmos, Deuteronômio e Isaías. Quando você vai ver Jesus sendo tentado no deserto, as 3 respostas que ele dá para Satanás vêm do livro de Deuteronômio. Ou seja, provavelmente Jesus estava se deleitando em Deuteronômio na época da sua provação. Eu e você precisamos aprender a nos deleitar na palavra. Às vezes você não foi motivado a se deleitar na palavra. Às vezes você acha que ler a palavra é cansativo. Inicialmente pode ser. Às vezes você acha que é difícil o entendimento. É verdade, venha para a EBD, vamos tentar melhorar isso caminhando junto. Mas o que você não pode deixar é de se deleitar na palavra. Você pegou esse texto hoje, está tendo uma pregação, você não está conseguindo se deleitar nos textos, vem nele e fala: rapaz, deixa eu ver se Deus fala mais para mim aqui, além daquela pregação. Vai num texto que você já conhece e gasta dias ali naquele texto. Rapaz, Galdino, eu estou aqui parado. Eu lembro quando eu fiquei, se eu não me engano, 3 ou 4 meses só lendo Gênesis 11. Mas o que eu quero te convidar é se deleite na palavra de Deus. Porque quando você tiver a oportunidade, a sua boca fala do que o coração está cheio. E aí depois lembre-se, todos nós somos culpados pela morte de Jesus. E a ideia não é você falar que eles são culpados apenas. Nós somos culpados. Nós matamos Jesus. Então, na sua pregação da palavra, você precisa deixar claro para o seu ouvinte: o problema da IBM é você. O problema da Igreja Batista Missionária sou eu. Somos nós. Só que se você cortar o microfone agora, você gera um problema, porque a gente está aqui. E o que é a continuidade? Mas graças a Deus que Jesus vivo está. Graças a Deus que por mais que eu e você tente atrapalhar o avanço do reino, e você pode falar: eu não tento, tudo bem. Eu e você tente atrapalhar o avanço do reino, está o Espírito e está Jesus dizendo: vem para cá, meu filho. Aí você assim, ó. Aí você vai andando, aí Jesus fala: vem para cá, meu filho. Então, a graça está não na minha, na sua presença aqui neste culto. A graça está no refrigério que é esperado pela presença do Espírito. E essa pregação, quando você vai fazendo ela, primeiro vai chocar muita gente. Mas ao passo que você for fazendo, você precisa fazer a mesma coisa que Pedro disse que era: eu sou testemunha. Será que alguém olhando para você hoje, será que se você estivesse na Nigéria, em um culto público, e chegasse os extremistas do Boko Haram e colocasse uma arma na sua cabeça, você estaria disposto a ser testemunha de Cristo? Você está disposto a morrer por isso que você crê? Que a gente quer ir para o céu, glória a Deus, aleluia, obrigado. Mas você está disposto a morrer por essa verdade? Porque Pedro estava, João estava. Vamos ler que eles se alegravam quando sofriam pelo nome de Jesus Cristo. E eu sei que nem todos nós estamos preparados para essa cena. Nem sei se eu estou preparado para essa cena. Não conheço alguém que esteja preparado para essa cena. Mas o que ele diz é: estamos preparados para morrer. E esse é o Evangelho. Você vai iniciar a sua semana. E durante a sua semana, você vai ter a oportunidade de falar de Jesus. Não sei se você conseguiu falar de Jesus essa semana para alguém. Não sei se quando você foi abastecer seu carro, você falou de Jesus para a pessoa que estava ali no posto. Não sei se você já falou de Jesus para o pessoal de Serve Todos. Não sei se você falou para Jesus para o pessoal de Pilates. Não sei se você falou para Jesus para a sua família que é católica, para a sua família que é espírita. Não sei se você falou para Jesus para os mendigos da rua. Não sei se você falou para Jesus para o seu patrão. Mas eu quero te convidar esta noite. Não passe essa semana sem falar de... Procure uma oportunidade. Cave uma oportunidade. Saí daqui sexta-feira motivado a evangelizar. E aí cheguei lá para comprar pão no Serve Todos. E aí eu perguntei para a mulher que
dar o pão. Boa tarde, tudo bem? Ela, tudo bem. Aí eu, tudo bem mesmo? Ela me olhou com a cara quase chorando. Tá difícil. Colocou. Irmãos, nós temos oportunidades diariamente para falar de Jesus. Nós temos oportunidade diariamente. E aqui está o manual de como falar. Eu não quero de maneira nenhuma dizer para você que você não está fazendo ou querendo te dar regras que você tem que fazer. Não, só estou dizendo o que foi que deu certo durante toda a igreja. Foi isso que deu certo. Muita palavra, confronto de pecado, convite ao arrependimento e promessa de refrigério. Muita palavra, confronto contra o pecado, convite ao arrependimento e promessa de refrigério. O problema é que a gente promete refrigério e não confronta pecado. Ou a gente confronta pecado e não promete refrigério. Ou a gente pede para a pessoa se arrepender, mas ela nem sabe do que tem que se arrepender. Existe uma necessidade de sermos cheios da palavra. Existe uma necessidade de evidenciarmos o pecado. Existe uma necessidade de convidarmos ao arrependimento. E por favor, não pare aí, porque tem que ter a promessa do refrigério. Lá no versículo 26, ele fala: tendo Deus ressuscitado seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, no sentido de que cada um abandone as suas maldades. Primeiro, foi levado para os judeus, e essa palavra chegou a nós. E como foi que chegou a nós? Foi como homens que, olhando para si, falaram assim: ó, rapaz, o culpado sou eu. Eu citei aqui a Reforma Protestante, que foi que estourou na mão de Martinho Lutero. Já existiam outras pessoas tentando mudar, mas estourou na mão de Martinho Lutero. E Martinho Lutero se consumia por dentro, porque ele percebia que ele era mau, que ele não tinha como ser salvo pelos ritos da religião dele. E aí, porque ele se consumia tanto, só para você ter ideia, Martinho Lutero ia dormir depois de pegar um chicote e começar a se bater no corpo. Aí ele percebeu que isso não tem poder para salvar. E aí ele começou a perceber que aquela maldade tem uma resposta, que é Jesus. Irmãos, deixa eu beber água. Irmãos, todos aqui sabem muito bem, que eu sou adepto de pregar contra o pecado de maneira aberta. E eu já li alguns livros de interpretação de texto e de pregação. Já li alguns livros sobre homilética, já li alguns livros sobre hermenêutica, mas uma das coisas que me sentia mais falta nesses livros é que eles todos são baseados em métodos humanos. Esses livros, quando eu leio, eles são baseados em métodos de pregação humana. Então é provável que você veja pastores pregando parecido com políticos. E por que pastores pregam parecido com político muitas vezes? Porque o mesmo livro, as mesmas bases que o político usa no seu discurso, um crente, quando estuda homilética, também tem que estudar. Quando você estuda homilética, as mesmas coisas que é ensinado para o político falar naquele palanque, é ensinado para a pessoa que prega a palavra. E aquilo sempre me chateou um pouco, e eu decidi no meu coração seguir esse manual. Eu quero te convidar a seguir este manual, a Bíblia. Quando Jesus ele aparece, ele diz: arrependam-se dos seus pecados, pois é chegado o reino de Deus. Quando Pedro começa a pregar, ele fala: vocês são culpados, mas há refrigério para vocês. Eu quero convidar, meus irmãos, a primeiro, quando você, não por mim, ou também por mim, ou por qualquer outra pregação, em que olhar para você e dizer: o pecado é esse, e você se reconhecer, por favor, não espere ser um cristão maduro. Entenda, se doeu em você,
se rasgou seu coração, se falou, como foi pregado na semana retrasada, se entrou no seu coração, não se esconda da palavra de Deus. Não culpe o pregador, não culpe a forma. E eu não estou falando para me defender, é uma pena que eu que estou falando, mas eu não estou falando para me defender. Eu estou falando que para que o arrependimento venha, você precisa crer que você é pecador. E quando você crê, você se arrepende. Então eu quero te convidar que quando essa palavra vier ao seu coração, primeiro em ti, não fuja. Não espere ser um cristão maduro para poder olhar para os seus pecados e dizer, agora sim eu consigo me arrepender. Não, se arrependa agora. Irmãos, e esse arrependimento não é pela culpa, é pelo refrigério. É para que eu e você, depois de ter errado, porque eu e você erra, não sei se já disseram isso, você consiga descansar no homem que morreu, o autor da vida, mas não nos culpa. Muito pelo contrário, nos perdoa, nos desculpa, traz para nós um conforto. Fiquemos de pé. Irmãos, o que você faz hoje vai definir o que você vai ser amanhã. É sempre assim. No que diz respeito à sua mão, no que está em suas mãos para resolver, não no que está nas mãos de Deus, mas no que está nas suas mãos, o que você faz hoje vai definir o que você será amanhã. Então eu te convido para hoje, no dia de hoje, analise o seu eu, arrependa-se dos seus pecados e espere pelo refrigério, porque dessa maneira o evangelho será eficiente no nosso meio. Oremos. Senhor, esta é a tua palavra. Pai, aqui já falamos sobre 3 momentos que Pedro se levanta e prega. Da primeira vez ele pregou para cristãos, então ele apenas fez exposição do que era necessário a se fazer. Depois ele pregou para aquele povo que precisava de arrependimento. Ó Senhor, muitas vezes nós precisamos, Pai amado, do refrigério. Eu sei disso. Muitas vezes, Pai amado, nós viemos para a igreja não para dizer que somos culpados. É verdade, Senhor. Mas que a gente possa sempre estar disponível a nos arrepender de todos os nossos pecados, para que a gente possa cumprir assim o seu plano. Porque depois que nós nos arrependemos, a promessa é o refrigério, a promessa é o reino de Deus, a promessa é o gozo eterno, a promessa é a sua mão sobre nós, nos abençoando de maneira, meu Pai, transbordante. Recalcado está cumprida, Senhor. Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor encontre em nós corações quebrantados, humilhados, que abriram mão da sua própria justiça, que abriu mão do seu próprio eu para viver o eu do Senhor. Que nós aqui possamos dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Pai amado, Pai querido, que nesta igreja, neste povo, se levante homens e mulheres, que a única coisa que importa é ser testemunha tua, te agradar, não só hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém. Em
primeiro amor. Eu abro o meu coração a ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, Senhor. Só quero a ti, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada além de ti. Somente o Senhor é o suficiente para as nossas vidas. Aleluia, glória a Deus.